Bom dia a todos e a todas, aqui é o professor Sérgio e nessa nossa aula de hoje eu vou falar para vocês como é que eu descubro seno e cosseno de arcos ao longo do ciclo trigonométrico com uma tabela que só mostra do 1 para o 90. Vamos ter uma tabela só de dados para o primeiro quadrante e a gente vai aprender como é que a gente encontra seno e cosseno de um arco que não esteja no primeiro quadrante, ou seja, que a tabela não está contemplando. E o raciocínio que a gente vai usar aqui é o raciocínio das simetrias, certo? Então nós vamos usar simetrias para poder saber seno e cosseno de qualquer arco do ciclo, tendo à nossa disposição somente uma tabela de arcos do primeiro quadrante. Então, pessoal, aqui nós vamos falar da tabela de seno e cosseno para os arcos da primeira volta, ok? E aí é o seguinte, é importante que eu conheça não no sentido de eu ter memorizado, mas que eu saiba acessar seno e cosseno de todos os arcos que estão na primeira volta, certo? O que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte, na prática, se você for procurar seno e cosseno dos arcos aí pela internet, tabelas e livros e tudo mais, você vai ver geralmente que a tabela ela só contempla do 0 para 90. Você não vai encontrar uma tabela, raramente encontra uma tabela que mostra seno e cosseno do 150, do 210, do 340. Você geralmente não encontra essas informações, certo? Então, o que eu vou explicar para vocês hoje é como é que eu sei seno e cosseno de qualquer arco, dispondo apenas da tabela do primeiro quadrante. Então, para isso, vamos pegar aqui um arco aleatório. Vamos pegar o 23, que está mais ou menos aqui. O 23 graus. Eu já sei da nossa última aula que quando eu faço isso para cá, essa posição aqui, ela determina o seno do 23 graus. E essa posição aqui, que eu vou abusar um pouco aqui do desenho, que não ficou muito bom. Essa posição aqui representa o cosseno do 23 graus. E quando eu for numa tabela, quando eu for consultar uma tabela, eu encontro as seguintes informações. Eu encontro que o seno de 23 graus ele é 0,390731. E o cosseno de 23 graus ele é 0,920505. Ou seja, essa posição aqui é essa, 0,92 mais ou menos, e essa posição aqui é essa, é 0,39 mais ou menos. Então memorize essas informações, vou apagar aqui porque eu preciso fazer uma outra coisa nesse desenho. A gente já viu em algumas aulas passadas simetrias. Então o que seriam as simetrias? Seriam as relações que a gente estabelece entre os arcos. E um arco 1,23 ele tem um simétrico vertical, simétrico horizontal, perdão, que é esse arco bem aqui, que eu vou chamar ele de Y. Ele tem seu simétrico bem aqui, que eu vou chamar ele de Z. E tem o simétrico pelo centro, que eu vou chamar ele de W. Então ele tem esses seus três simétricos. A simetria, a arquitetura do ciclo trigonométrico, me permite fazer uma observação interessante entre o 23 e o Y. Entre o 23 e o Y. Que relação é essa? Observe que eles estão na mesma altura. E eles estando na mesma altura, o que eu posso dizer? Posso dizer que o seno dos dois é o mesmo. Então, posso chegar bem aqui e escrever que seno de Y é o mesmo seno de 23. E o Y, eu sei quem é o Y, porque eu já fiz um exercício de simetria com arcos. Então, o Y ele é 23 voltando no passado de 180. Ou seja, quando eu faço o cálculo, esse Y ele é, na verdade,
os 157 graus. Então, eu acabei de descobrir quem é o seno de 157 graus. O seno de 157 graus, ele é o mesmo seno de 23 graus. Pronto. Por outro lado, eu já descobri, por associação, por analogia, que o cosseno de z é o mesmo do 23. Observe que eles têm o mesmo cosseno. Então, posso escrever bem aqui, que o cosseno do 23 graus é o mesmo do z. Mas quem é o z? Voltando 23 graus para o passado, eu descobri que o z é o 337 graus. Então, eu posso aqui afirmar sem nenhum problema que o cosseno de 23 é o mesmo cosseno do 337 graus. Ok? Agora a gente vai fazer só um pequeno exercício aqui. Nós vamos só fechar aqui e fechar aqui. Esse desenho aqui é que vai ajudar a gente a terminar de entender esse raciocínio. Por quê? Porque eu afirmo para vocês matematicamente o seguinte, que essa distânciazinha aqui, daqui para cá, é essa mesma bem aqui. E sendo a mesma, com a diferença que essa aqui era negativa e essa aqui é positiva, eu posso lhe afirmar o seguinte, o y e o w, eles têm o mesmo cosseno. E esse cosseno, ele é o oposto desse aqui. Esse w aqui, só para a gente já avançar um pouco, ele é o 203 graus. Então, o que eu posso afirmar aqui desse meu raciocínio construtivo? Que o cosseno do 157 é o mesmo que o cosseno do 203. E que é o oposto desse daqui, ou seja, é o oposto do cosseno do 23 com z. Ou seja, eles são iguais a menos o cosseno do 23. Ou seja, resumindo aqui mais uma vez, eu vi o 23, encontrei os três irmãos simétricos dele, e aqui eu tenho um retângulo dividido em 4 retângulos e 2 diagonais. Essa figura aqui é um retângulo. E pelo fato de ela ser retângulo e por toda a simetria que foi construída, eu percebo que eles dois têm o mesmo cosseno entre si, esses dois têm o mesmo cosseno entre si, só que esse cosseno aqui e esse cosseno aqui, eles são os dois um oposto do outro. Então, saber do cosseno desse é o mesmo desse, que é o oposto desse e que é o oposto desse. Então, eu consigo determinar os 4 cossenos dos 4 arcos que formam essa família de simétricos entre si. Então, eu já tinha como informação o cosseno desse, desse, desse e desse. O seno é a mesma coisa. Por quê? Porque eles dois aqui têm o mesmo cosseno, eles estão na mesma altura entre si. Esses dois entre si têm o mesmo seno, e o seno dos dois pares, esse aqui e esse aqui, é um oposto do outro. Ou seja, seno 157 é o meu seno 23, o seno do 203 é o mesmo do 387, ou seja, o seno do 203 é o mesmo seno do 337, já que eles estão na mesma altura, só que é o oposto do 23. Então, como o seno do 23 é isso, esse seno aqui é o oposto disso. Eu vou simplificar um pouco, escrever só 0,39, certo? A gente entende aqui que tem uns pedacinhos aqui a serem feitos. O importante é que você raciocine, perceba que esses dois aqui têm o mesmo seno, que estão na mesma altura. Esses dois aqui têm o mesmo seno. E o seno dos dois pares só muda o sinal.
enquanto do de cima é positivo e dos de baixo ele é negativo. Então, se eu souber o seno e o cosseno do 23, eu consigo descobrir seno e cosseno dos seus outros 3 irmãos. E em resumo, o que acontece aqui? Que eu consigo descobrir seno e cosseno de qualquer arco, daqui do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante, bastando para isso eu saber quem é o seu simétrico aquele primeiro. Porque se eu souber que o simétrico dele aqui é x, então eu pego o seno de x, cosseno de x, e aí eu faço só as transsimetrizações. Então esse aqui é o raciocínio que eu queria colocar nesse primeiro momento. Agora vamos fazer um exemplo para ficar um pouco mais claro o que está acontecendo aqui. Bem, vamos dizer que eu chegue para você e peça para você descobrir quem é seno e cosseno de 251 graus. Quem é seno de 251 graus e quem é o cosseno de 251 graus. E que eu lhe propus isso e ele deu uma tabela de senos e cossenos só do primeiro quadrante. Então aqui, pessoal, a única coisa que você faz aqui de trabalho é encontrar quem é o simétrico desse ângulo lá do primeiro quadrante. E o simétrico é passando pelo centro. Se fosse aqui, bastava eu ir verticalmente. Se fosse um arco aqui desse quadrante, bastava eu ir horizontalmente. Mas como está aqui nesse, para chegar no primeiro, eu tenho que ir pelo centro. E aí, eu sei que daqui para cá, basta eu descontar essa minha volta. 251 menos 180 é 71 graus. Ou seja, o simétrico desse no primeiro quadrante é 71 graus. E o que acontece com os seus senos e cossenos? Numericamente, são os mesmos. Numericamente, são os mesmos. Porém, todavia, contudo, seno e cosseno do primeiro quadrante são com sinais positivos. Já esse aqui, que é um de terceiro quadrante, são os dois negativos. Então, eu vou lá na tabela que eu lhe dei, certo? Supondo que eu lhe dei a tabela. E você procuraria o seno de 71. E você encontraria que o seno de 71 ele vale 0,945519, certo? E o cosseno do 71 ele vale 0,325568. E pronto. Você, sabendo que numericamente são esses valores, mas que aqui tem que ser todos os dois negativos, você simplesmente escreve seno de 251, esse mesmo, só que negativo. Então fica menos, eu vou escrever só com duas casas, menos 0,94. Ok? 0,94. E esse aqui, você escreve esse valor, claro, só que negativo, menos 0,32. Então você tem aqui, por essa construção, que esse cosseno aqui é o menos 0,32 e esse seno aqui, que são as razões do 251, ele é menos 0,94. Então, pessoal, essa aqui é a explicação de por que eu não preciso necessariamente de uma tabela de todos os senos e cossenos da primeira volta. Até porque isso aí seria ter muito papelado, um arquivo meio extenso, o que não é nem um pouco prático. Então, o que acontece aqui na matemática? Você aprende a usar a tabela dos arcos do primeiro quadrante, a tabela que o professor oferece, que você encontra na internet facilmente, e para os arcos que não estão no primeiro quadrante, você cria o representante do quadrante. Por exemplo, se fosse esse arco aqui, você encontraria o irmão dele fazendo isso. Encontraria aqui
o irmão dele. Se fosse um arco, bem aqui, no quarto quadrante, como é que você encontraria o irmão dele? Você só ia aí, tan. Você encontraria aqui o irmão dele. Então você usa a simetria para encontrar o equivalente no primeiro quadrante. E encontrando o equivalente no primeiro quadrante, senos e cossenos destes vão ser numericamente os mesmos que o equivalente no primeiro quadrante. Só que você vai ter só que fazer o ajuste de sinal, lembrando, aqui nesse quadrante, o cosseno é negativo e o seno ele é positivo. Nesse aqui, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Nesse aqui, os dois são negativos. E nesse aqui, evidentemente, os dois são positivos. Então essa aqui é a lógica para descobrir seno e cosseno de arcos que não estão na primeira volta, se eu lhe der uma tabela com todos os senos e cossenos na primeira volta. Agora vamos pegar essa tabela e vamos dar uma olhada nela. Essa é a tabela trigonométrica. Observem que ela tem 4 colunas, certo? Aqui está duplicada, mas são 4 colunas. A dos graus, a sin, que é seno, cos, que é cosseno, que a gente já viu, e tg, que é tangente, que é um conteúdo futuro. Então você observa que os senos eles estão em verde, os cossenos em vermelho, as tangentes em azul, e os ângulos estão nessas caixinhas acinzentadas. E você observa que os arcos vão do primeiro, de 1 grau, aí no canto superior esquerdo, até o 89, logo aqui embaixo, ok? E aí você escolhe qualquer arco, por exemplo, eu posso estar olhando esse arco bem aqui no centro da tela, de 68 graus, e aí você vê que seu seno é 0,92 e o seu cosseno é 0,37. Aqui ele usou 4 casas depois da vírgula, mas tem tabelas que usam 5, 6, 7 casas após a vírgula. Então você tem que ter todos os arcos do 1 até o 89, o 0 e o 90. A gente já viu numa aula como é que eu analiso seno e cosseno para esses arcos. E essa tabela aqui que você usa, essa que eu vou estar enviando para vocês, mas você pode baixar na internet outras opções visualmente menos poluídas, mais discretas, mais intuitivas, mais didáticas, de vários professores, de vários sites. É um material que você encontra muita opção. Essa aqui eu estou mandando porque é uma tabela que tem cores, então a gente consegue fazer um trabalho de memorização um pouco melhor nessa tabela aqui. Aí, por exemplo, você escolhe bem aqui no centro da tela o arco 21 graus. Seu seno, 0,3584. Seu cosseno, 0,9336. Professor, como foi que descobriram isso? Não sei, não faço ideia. Alguns até são simples da gente estar encontrando. 30, 60, 45, o 36, o 15, outros aí nessa família 75 também é fácil da gente encontrar usando recursos matemáticos um pouco avançados, mas a gente consegue obter. Agora esses mais espalhados, 21, 29, 27, esses aí é realmente bastante complicado para a gente encontrar. A única técnica que eu conheço para determinar seno e cosseno de arcos assim é manualmente. É fazendo aí alguns cálculos manuais. Ok? Então guarda essa informação porque a gente vai estar usando ela na nossa próxima aula.